Tudo bem, pessoal do sexto ano? Gente, assunto novo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre transformação de materiais. Como ocorre, certo? E que nome essa transformação recebe após o processo, né, químico que nós vamos estar observando aqui no estudo de hoje, certo? Transformações de materiais. Para isso, eu gostaria que você pegasse o seu livro didático na página 36. Aqui, ó, página 36, nós vamos falar sobre as transformações da matéria, que é dois tipos de transformações da matéria: transformação química e transformação física. Ok, pessoal? Gente, o que a gente precisa entender como introdução aqui? Quando a sua mãe ou você mesmo já deve ter feito um bolo, certo? Ou algum tipo de culinária, né? Quando se faz um bolo, por exemplo, ocorrem algumas reações químicas na culinária, né? E não só bolo, mas diversos outros cardápios, ok? Desde a separação de ingredientes, desde quando separa todos os ingredientes ali, até o resultado final. Existe todo um processo químico que acontece ali. Por exemplo, o bolo de caneca, certo? Na abertura do capítulo, nessa parte aqui do livro, nós temos a receita aqui do bolo de caneca, certo? Dá até para você arriscar aí junto com a sua mãe, seus pais, né? Tá fazendo esse bolinho de caneca. Vai que você tá escondido aí, Masterchef, né? Então, assim, gente, o que acontece? O bolo de caneca, por exemplo, ocorre uma constante transformação na aparência, no cheiro, no gosto da mistura inicialmente viscosa. Por quê? Essa mistura é uma combinação de vários ingredientes sólidos, certo? Líquidos, né? Inseridos ali naquela preparação. Então, assim, por que tudo isso acontece? Por causa do aquecimento envolvido também do forno, certo? Os componentes presentes nessa mistura original, o ovo, o trigo, né, que foi tudo misturado, origina uma nova substância, com um novo aspecto. O ovo tinha um cheiro, depois que ele é misturado e feito o pão, é outro cheiro de pão, né, cheiro de bolo, certo? Tem um gosto diferente. Então, um simples bolo na caneca, portanto, é constituído o quê? De substâncias diferentes que tinha na massa inicial. Ok, pessoal? Gente, olha só. Transformação química. Transformação química. Acompanhem no seu livro, tá? Página 36. O que é uma transformação química, professor? Uma coisa que você precisa entender. Em uma transformação química, a composição dos materiais iniciais, aqueles primeiros materiais, é alterada. Ou seja, tem uma formação de novas substâncias diferentes da original, ok? Então, há uma preparação ali inicial de alguns ingredientes, certo? Originais. Depois que passa por um processo de transformação química, vai originar outros tipos de materiais diferentes. Então, assim, o que acontece? Quando se verifica uma alteração na composição dos materiais com a formação de uma ou mais substâncias, nós temos o quê? Uma transformação química. Ó, questão boa para a prova, hein? Uma pergunta. O que é transformação química? Provavelmente vai cair, hein? Duas questões, ó. O que é transformação química e o que é transformação física? Então, você já sabe o que é transformação química. Quando se verifica a alteração, o quê? Na composição dos materiais com a formação de uma ou mais substâncias. Está aqui na definição, certo? Do seu livro didático sobre transformação química. Então, assim, a transformação da massa em um bolo é resultado o quê? De reações químicas, né? Você vê aí, gente, a receita do bolo de caneca, né? O principal componente nessa reação, que é o fermento em pó. O que acontece?
a temperatura alta, liga o forno, tem uma temperatura alta ali, faz com que o fermento vai liberar um gás chamado gás carbônico. E esse gás carbônico vai agir na massa de tal forma que aumente o volume do bolo, certo? Então as receitas de bolo variam muito, comparado umas com as outras, né? É possível a gente ver e perceber que todas têm pelo menos alguns dos ingredientes, como farinha, açúcar, certo? Fermento e água, e alguns leite, né? Então assim, por que o que acontece se o fermento não for acrescentado à receita? Existe um bolinho chamado brownie, né? Como em inglês, né? Então, das várias lendas que existem, né, sobre a origem do brownie, muitas contam de cozinheiros que se esqueceram de acrescentar fermento, né, farinha e etc. E aí, porém, a mais famosa é de uma dona de casa que estava fazendo o bolo de chocolate. E aí ela se esqueceu de colocar fermento, certo? Em pó na receita. E aí, após assar e perceber que não tinha crescido, a dona de casa serviu, mesmo assim, aquelas fatias planas, né? Por isso que ela é plana. Você não acrescenta fermento, porque fermento faz crescer, né? Lembrando também, gente, que existe o fermento em pó, ele é conhecido como fermento químico. Como é que é? Fermento químico. É mais usado no preparo de massa, de bolo, né? Formando misturas de substâncias. E o componente principal do fermento em pó, ou fermento químico, é o bicarbonato de sódio. O gás carbônico também, nós temos aí na figurinha, ó, aqui, ó, CO2, certo? CO2, ele é formado pelo um elemento, um elemento químico, que é o carbono, e dois elementos químicos, que é 2 oxigênio, certo? Ok, pessoal, vamos para a página 37, tá bom? Página 37. Nós vamos continuar aqui o nosso assunto, na página 37. Vamos falar agora dos tipos de reações químicas. Olha que interessante. Gente, agora a gente vai ver os tipos de reações químicas que acontecem. Muitas vezes, olha que interessante, é fácil perceber quando está acontecendo uma transformação química. Quando nós fazemos um bolo, por exemplo, existem algumas mudanças que acontecem nesse bolo, como textura, o cheiro, o calor, vão indicar novas substâncias que estão se originando ali. Então, assim, reações químicas são geralmente acompanhadas com evidências físicas. Geralmente acontece isso. Em outros casos, é mais difícil observar alterações nas propriedades de substâncias iniciais, né? Para a gente poder, assim, afirmar que está ocorrendo uma reação. Por isso, há algumas evidências físicas simples, ok, pessoal? Simples e diretas que podem nos ajudar na constatação. Não, ali aconteceu uma transformação química. Por exemplo, mudança de cor, certo? O material, após um processo químico, muda a cor. Odor, liberação de gás e luz, né? E calor também. Então aí você pode observar nesse quadrinho, olha que legal. No primeiro quadrinho aqui, ó, nós temos o quê? Mudança de cor de um pão assado. O pão, ele é branquinho, né? A massa é branca, coloca no forno, vai mudar a sua característica. Qual que é a evidência? Mudança de cor. Então nós vemos que ao ser assada, a massa do pão vai ficar o quê? Escura. Nós temos o outro também, que é a alteração do odor. Um ovo, claro, quando você abre ele está normal. O que acontece? O ovo você quebrou, vai jogar no prato, normal. Se o ovo o ovo passa por um processo que estragou, processo químico, estragou o ovo, ele vai emitir um cheiro bem, um odor assim, difícil de ficar perto. É muito fedido mesmo, o ovo.
Então, assim, o ovo estragado já é outro processo químico. Liberação de gás, você joga uma pastilha, por exemplo, Sonrisal, você joga uma pastilha e esse comprimido, ele vai, se você joga na água, né, vai soltar um gás, vai liberar um gás. É liberação de gás, um comprimido efervescente. E por último, a liberação de calor, né, luz e calor, os fogos de artifício, os fogos eles vão liberar o que? Luz e calor, certo? Queima, né? Então, são 4 evidências, pessoal, 4 evidências de que está acontecendo o quê? Um processo químico, ok? Outro exemplo importante também, quando eu não vejo os sinais acontecendo, não dá para identificar. É o caso da respiração, né? A olho nu você não consegue ver, só através de microscópio. Mas está acontecendo uma respiração. A respiração é o quê? Um processo fundamental da sobrevivência, né? Diretamente relacionado à energia. A gente estudou aqui sobre o processo de inspiração. Você inspira, vai o oxigênio, entra no corpo, ocorre o processo de transformação química lá, metabolismo, né? Há uma troca gasosa e depois libera o quê? O gás carbônico, certo? Isso é um exemplo de processo de transformação química. Ok, pessoal? Gente, página 38. Página 38. Antes eu tenho se fazendo ciência aqui, né? Provavelmente nós vamos estar fazendo em sala de aula. Eu sugiro que você, acompanhado dos seus pais, aluno, faça esse experimento. É tranquilo o experimento, pode te auxiliar no compreendimento, na compreensão, melhor dizendo, dessa matéria de transformação. Ok? Vamos para a página 39, pessoal. Página 39. Página 39 vai falar de algumas coisas importantes. Reação química. Professor, o que é isso? Gente, reação química. O que acontece? O que acontece numa reação química, certo? Vários fatores. E eu preciso entender algumas coisas diante desses fatores, dessas reações químicas. Numa transformação química, pode ser representada por um esquema em que as substâncias iniciais são denominadas de reagentes e são indicadas à esquerda. Então você percebe aqui, no caso, você está vendo meu livro, ao contrário, né? Mas o seu lado, vamos dizer assim, o seu lado, você escreve do lado esquerdo. Do lado esquerdo encontra-se os reagentes. Quando você for escrever no livro, no caderno, o lado esquerdo da sua escrita, ok? Aonde encontra os reagentes. E após a setinha, eu tenho o produto final. Então veja bem, as substâncias formadas após a setinha são chamadas de produtos. E os reagentes, geralmente é mais de um reagente, 1, 2, 3, 4 reagentes. Nós temos separado pelo sinal de mais, de soma, ok? Outra coisa importante também, a seta está indicando que aconteceu uma transformação. Então, além dessas informações, também nós podemos encontrar junto com os reagentes o estado daquela matéria. Por exemplo, se é sólido, é a letra S. Se é líquido, a letra L. Se é gasoso, a letra G. Ou AQ para substâncias dissolvidas em água, ou seja, soluções aquosas. Nós temos aqui, então, por exemplo, aqui no seu livro você pode perceber o ácido acético, certo? Mais o bicarbonato de sódio, que são os reagentes. Aí tem a setinha que gerou o produto, que é o dióxido de carbono, mais a água, que é líquido, certo? O dióxido de carbono é gasoso. O sólido é bicarbonato de sódio, que é S sólido, e o ácido acético. Ok, pessoal? Gente, outra informação muito importante também nessa página, na página 39, saiba mais. Você sabia que o bicarbonato de sódio é uma substância que apresenta várias aplicações?
existe o fermento químico, o antiácido estomacal e os extintores de incêndio que usa esse produto. Por exemplo, o fermento químico, como nós falamos aqui, que é usado para fazer pão, é um componente principal do fermento químico. O bicarbonato de sódio é responsável para aumentar a massa do pão, certo? Então, qual que é a fórmula, ou qual que é o esquema representativo desse processo químico? É o bicarbonato de sódio, setinha, vai formar o carbonato de sódio, que é sólido, mais água, que é líquido, e mais dióxido de carbono, que é gasoso. O antiácido estomacal, que é para o nosso estômago, é vendido nas farmácias, né, para combater as acidez do estômago, provocado pelo excesso de ácido clorídrico do suco gástrico, né? Então, o bicarbonato de sódio vai reagir com o ácido e vai produzir substâncias menos agressivas ao organismo. Então, nós temos o esquema que é bicarbonato de sódio, que é sólido, mais ácido clorídrico, que é o meio aquoso, e vai originar o cloreto de sódio, mais água, mais dióxido de carbono, ok? E, por fim, extintores de incêndio, que é usado em diferentes tipos de extintores, né? Extintores, um deles é a espuma química, onde o bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com a solução de ácido sulfúrico presente em outro compartimento, vai reagir produzindo espuma com liberação de gás carbônico. Lembrando, gente, que esses extintores especificamente não podem ser usados para apagar o fogo de instalações elétricas, pois a espuma vai conduzir o quê? Corrente elétrica. Ok, pessoal? Gente, olha só, página 40. Página 40. Como que é a questão da velocidade dessas reações? Existem alguns tipos de velocidade. As reações químicas são chamadas também de transformações químicas. E não acontecem sempre na mesma velocidade. Algumas são bem rápidas, outras são um processo mais lento. Por exemplo, o apodrecimento da maçã. Nós vemos aí na página, pode acompanhar o processo. Ela está madura. Com o passar do tempo, se você deixa ela vai chegar a um processo de apodrecimento. É um processo mais lento. Agora, a queima do palito de fósforo, você pode observar aqui na imagem, é um pouco mais rápido, certo? Então, existem tempo, velocidade dos processos químicos, ok? Outra coisa importante também, gente, sobre a questão de lixo. Olha, com o passar do tempo, quando a gente joga um material no lixo, ocorre uma série de transformações químicas, sabia? O resto de alimento, por exemplo, são decompostos rapidamente pela ação de fungos e bactérias, vai podendo liberar o que? Gases maus cheirosos, certo? Vai transformando-se numa substância líquida denominada chorume. Então vai sair o chorume que pode até contaminar o lençol freático, que é um rio de água, rios, né, que passam debaixo do solo. Isso significa que as suas características iniciais, cor, cheiro, aparência, são alterados consideravelmente. Os materiais plástico, vidros, latas, alumínio e outros também são transformados, só que as transformações químicas para eles são muito lentas quando é comparada à putrefação ou apodrecimento da matéria orgânica. Já o material que é inorgânico é muito mais lento o processo, certo? Em geral, essas transformações são tão lentas que não são percebidas durante a vida de uma pessoa. Leva 1000 anos, 100 anos, tempo indeterminado às vezes, né? Plástico, papel, metal, vidro, né? Então, assim, existe essa diferença entre as velocidades das reações que ocorrem na natureza, ok, pessoal? Devido à composição desses materiais, ok? Gente, próxima aula a gente continua, ok? Falando das reações físicas, né? Ou transformação física de um material. A gente vai finalizar a reação química e depois nós vamos encerrar sobre reações físicas ou
transformação física, ok? Deus abençoe, até a próxima.